Existem coisas na sua vida que Deus só irá trabalhar nelas quando você aprender primeiro descansar o seu coração e confiar que Ele está no controle. Nós vemos dias onde muitas pessoas se encontram vivendo períodos de grande crises internas, externas, períodos intensos de ansiedade, têm vivido praticamente tomadas pelo desespero, medo e insegurança, principalmente quando acabam se deparando com cenários em sua vida de forma indesejáveis. Sabe aquele momento, aquela situação que ele surge como uma adversidade, que você olha para aquilo e fala: meu Deus, eu não queria que isso tivesse me acontecido. O que eu vou fazer agora? Como eu vou agir diante deste problema? Como eu vou conseguir lidar com isso? Eu queria muito, ó Deus, que isto não tivesse acontecido. Mas enfim, aconteceu, e agora? Surgiu o imprevisto, a porta fechou, o problema se levantou, o inimigo usou pessoas. O que eu vou fazer agora? Será que o desespero vai adiantar de alguma coisa? Será que a inquietação, a ansiedade vai me ajudar em algo? Responde aqui para mim, você que já está aqui nessa fé, participando, inclusive. Seja muito bem-vindo, você, FDV, filho e filha do Deus vivo. Não adianta se desesperar. Nós sabemos disso, pessoal, sim ou não? Você sabe, eu sei. É de fácil entendimento de qualquer ser humano entender que diante de uma situação, quer que seja mais complexa ou uma nem tão complexa assim, nós sabemos que o desespero de nada adianta. Mas ainda assim, nós se encontramos, na maioria das vezes, vivendo fases e momentos de desespero. Por que agimos desta maneira? Por que se comportamos de tal modo? Se a Bíblia Sagrada, ela nos mostra, não uma, duas, mas inúmeras vezes, que por muitos momentos desafiadores, críticos, terríveis na vida de pessoas que eram tementes, fiéis a Deus e o buscavam, a Bíblia mostra Deus socorrendo essas pessoas. Será que na nossa vez, na nossa vida, Deus vai falhar? É óbvio, é claro que não. Então nós temos uma instrução, temos certezas, orientações através da palavra, e ainda assim nós nos desesperamos. Mas você já percebeu uma coisa que acontece muito? Que quanto mais desesperado estamos, mais parece que tudo então demora a ser resolvido. Já teve essa percepção sobre algo em sua vida? Parece que quanto mais você está ansioso, inquieto, desejando, querendo que tudo mude, se alinhe, se resolva, mais complexo parece que a situação ela vai, se tornando. Já viveu isso? Comenta aqui, sim ou não? Por que isso acontece? Porque primeiro, antes de Deus agir em algo na minha vida, na sua vida, Deus ele deseja ver em nós confiança. Agora pensa comigo. A Bíblia fala muitas vezes sobre a importância da confiança em Deus. A Bíblia fala muitas vezes, a Bíblia não fala, você não vai encontrar um momento, a Bíblia falando para que nós venhamos tentar entender a maneira como Deus trabalha. Mas nós vamos encontrar muitos versículos, a Bíblia falando para confiarmos na forma como Deus age. Será isso coincidência? Será isso uma coisa aleatória? Eu acredito que não. Mas o que é que as pessoas costumam fazer? Costumam, ao invés de confiar na soberania divina,
confiar no controle de Deus, elas invertem isso e começam a procurar entender. E daí surgem os questionamentos, o desespero, a inquietação. E vemos muitas pessoas vivendo uma vida de indagação. Deus, eu não entendo o que o Senhor está fazendo. Deus, eu não entendo o que está acontecendo. Deus, eu não entendo o porquê disso, o porquê daquilo. Ora, mas será que era para que eu viesse entender? Ou Deus queria apenas que eu confiasse no trabalhar dele e no agir dele? Eu repito, você não vai encontrar na Bíblia um versículo lhe falando para você tentar entender a maneira como Deus trabalha. Você não vai encontrar algo claro a respeito disso. Mas você vai se deparar com muitos versículos e orientações bíblicas lhe orientando, lhe falando para confiar no agir de Deus. E é aqui que está o segredo. É aqui que está a resposta. É aqui que está a direção. E Deus está falando com você e você sabe disso. Deus está trabalhando nessa tua alma ansiosa. Você sabe que existe uma resposta, uma revelação de Deus para a sua vida dentro dessa palavra. Então você já vai deixar o seu like aqui neste vídeo agora. Não é depois, já curte aqui agora, porque você sabe que Deus está despertando a tua alma e falando com você através disso que eu estou liberando. É aqui que se encontra um divisor de águas que poucas pessoas percebem e entendem. Eu não devo, então, viver a minha vida me preocupando em entender como Deus vai fazer, de onde Deus vai fazer, por onde Ele vai fazer. O povo de Israel, quando estava diante do mar fechado, precisou ficar se preocupando em como Deus abriria o mar? Responde aqui. Precisou? Sim ou não? Não, né? O que eles precisaram? Precisaram confiar na palavra que Deus lhe deu através de Moisés. Para que eles avançassem, para que eles caminhassem, para que eles marchassem, mesmo sem entender o que Deus iria fazer. E o que acontece muitas vezes com você é que quando Deus te fala para ir adiante, você para e se questiona dizendo: Deus, mas como que vai acontecer? Como que eu vou avançar? Deus não quer que você se preocupe com o como. Deus quer que você confie que o trabalhar dele é perfeito na sua vida. Se você entende isso e a sua mente está se abrindo, isso está fazendo sentido para você? Então comenta aqui: o trabalhar de Deus é perfeito. Coloca nos comentários: o trabalhar de Deus é perfeito. Deus trabalha de maneira perfeita. Somos nós que somos inquietos, queremos entender demais, ao invés de procurarmos confiar no Senhor. Deus, Ele chama você hoje, Deus chama a sua atenção hoje, a entender que tem coisas na sua vida que só vão fluir, só vão romper, só vão mudar, quando você passar a colocar a sua confiança de forma intensa e absoluta em Deus. Não querer compreender, mas confiar que Ele vai fazer, que Ele vai agir, que Ele vai trabalhar, que Ele vai fazer o que é necessário, mas Ele vai fazer com que você saia desta situação, viva uma mudança na sua vida, para que o nome dEle seja glorificado na sua história. Existem horas e momentos, e nós aprendemos isso hoje, inclusive no culto presencial. Existem horas e momentos que Deus não quer que a gente faça absolutamente nada. Ele só quer que a gente confie na maneira como Ele está trabalhando. A Bíblia conta, no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, que quando Josafá está diante de um confronto, e ele clama a Deus com o povo, Deus responde, porém a direção de Deus é que eles fossem ao encontro. Deus revela o endereço, Deus dá detalhes sobre o ataque, mas Deus dá uma direção para eles: não façam nada, apenas se aquietem e vocês verão o livramento e a salvação do Senhor.
Porque nessa guerra, nessa peleja, não é você que vai pelejar, Josafá. Não é o povo que vai pelejar, é o seu Deus que vai pelejar. E sabe o que é que eles fazem? Exatamente o que Deus ordenou. Mas hoje vejo muitas pessoas que Deus diz para elas, se aquieta que eu vou agir, e elas não conseguem aquietar. Deus diz para ela, se acalma que eu vou trabalhar, e parece que elas ficam pior do que antes. Deus está falando com você e você entendeu isso. Você sabe que essa palavra tem direção e endereço, e é o endereço da sua vida, do seu coração. Já deixa o seu like aqui se você entende que Deus está falando com você. Já deixa sua curtida aqui na live. E comenta aqui um glória a Deus, um aleluia. Porque Deus está despertando pessoas para voltarem a um nível de confiança. Houve fases na sua vida que você viveu coisas que você pensou que não iria suportar. E você só tinha uma opção, você lembra? Confiar em Deus. E foi o que você fez. E qual foi o resultado? Você venceu. Hoje você está aqui de pé. Hoje você tem outros processos, outras guerras e batalhas. Mas aquela a qual você colocou a sua confiança em Deus, passou. E Deus foi contigo. E Deus, ele chama Josafá e o povo e diz exatamente isso a eles. Não age, não toca, apenas se aquietem. Quem vai lutar essa guerra sou eu. Aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Você está prestando atenção? Volte sua atenção total aqui agora que eu vou lhe falar. Não queira lutar uma guerra que Deus não te mandou lutar. Você vai se frustrar. Não coloque a mão onde ou naquilo que Deus não mandou. Você vai acabar mal. Porém, também não deixe de lutar quando Deus mandar você lutar. Não se acovarde quando Deus disser para você ir adiante, para você avançar. O segredo não está em lutar ou deixar de lutar. O segredo está em estar sobre uma direção, debaixo de uma direção divina. Quando eu caminho debaixo da direção divina e sou sensível para ir onde Deus manda, para recuar quando Ele ordena, para parar quando Ele me fala, para prosseguir quando Ele autoriza, então, meu amigo, minha amiga, vai dar tudo certo, vai arrebentar, vai prosperar, vai ter mudança, as coisas vão seguir um rumo, uma direção extraordinária. E o segredo para isso está na sensibilidade espiritual. Josafá e o povo foi sensível. Quando Deus falou, não é para lutar, eles não lutaram. Eles foram para onde Deus mandou, ficaram como Deus ordenou e ainda estiveram adorando a Deus. E Deus foi com eles. Deus fez algo grandioso. Se você for capaz de entender e aplicar na sua vida isso, ser sensível à voz de Deus para fazer exatamente o que Ele quer de você diante dessa afronta, diante dessa peleja, o mesmo vai lhe acontecer. O mesmo vai lhe acontecer. Deus vai ser com você. E esse inimigo que lhe afronta é que vai ser envergonhado. Essa opressão que se levantou é que vai cair por terra. Como Deus foi com Josafá, Deus vai ser com você. Eu posso ver um amém, um glória a Deus aqui nos comentários? Você crê nisso? Então seja sensível a Deus. Seja sensível a Deus. Amém? Eu vou orar ao Senhor agora. E nós temos feito isso cada dia. Cada dia que você participa da oração, do clamor da libertação, da busca espiritual, você está desenvolvendo em parte isso. A sua sensibilidade a Deus. Você percebeu que cada dia que você ora, Deus, ele te envolve mais nas coisas espirituais, você se torna mais sensível, você quer orar de novo no dia seguinte, porém cada dia que você recua, parece que você fica mais distante. Então não pare, não retroceda o que Deus já lhe fez avançar. Você entende isso? Dar um passo, muitas vezes é tão difícil. Retroceder vai parecer fácil.
Porém, quando você percebe o tanto que retrocedeu e que precisa retomar o que você retrocedeu, você percebe como que é difícil voltar. Talvez o inimigo ele tem tentado de alguma forma ou maneira fazer você desanimar, parar. Talvez você sentiu uma tristeza grande hoje, uma opressão, e para ser sincero, nem estar aqui hoje você queria. Mas você veio na fé ainda. E Deus está usando esta live, este vídeo para lhe trazer resposta, para lhe trazer direção. Não joga fora o avanço que você já teve. Permaneça e continue sensível à direção que Deus está lhe dando e que Ele vai lhe dar. Amém? Posso ver um amém seu aqui nos comentários? Isso, comenta aqui, amém. Comenta aqui, amém. Comenta aqui um glória a Deus. Prepara seu coração. Prepare seu coração. Envia para alguém. Deixa o seu joinha, o seu like. Se você ainda não deixou, porque nós vamos para o nosso momento de oração em 1 minuto. E eu vou pedir a Deus que toque a sua vida de uma forma especial. E que Ele seja com você, como foi com Josafá. Ele envergonha aqueles que pensaram que iriam lhe envergonhar. Ele dê vitória diante dessa afronta que se levantou sobre a sua vida. Você crê que Deus vai fazer assim? Escreve aqui, eu creio. E vamos orar juntos.